Mas, assim, eu acho que nessas questões de estrutura o Botafogo avançou muito. O que me preocupa hoje, em relação ao futebol feminino, é um pouco a gestão, né? Acho que a gente precisa separar o masculino e o futebol feminino. Quem sabe de masculino não tem a menor noção de futebol feminino. São modalidades muito distintas, com muitas particularidades. E eu acho que isso, às vezes, se confunde um pouco ainda no futebol brasileiro. É um problema geral, não é só do Botafogo, é de todos os clubes. O futebol feminino precisa de pessoas que entendam de futebol feminino. Não adianta pegar o gestor que tem 20 anos de masculino para gerir o futebol feminino, porque ele não vai entender como funciona. É diferente. Então é isso que me preocupa hoje, um pouco. Quem gere, quem coordena, quem está fazendo toda essa gestão do futebol feminino do Botafogo. Esse é o grande ponto que me traz um pouco de preocupação em relação ao futuro delas. Essa saída foi legal você ter falado, assim, a importância que a Rose e o Glaucio tiveram. Pra mim, se não fossem esses dois, eu acho que o futebol feminino do Botafogo não existiria hoje, tá? É porque é obrigação da CBF e tudo, mas assim, do jeito que é. Eu me lembro de trabalhar na Botafogo TV e até antes como torcedor e ficar indo lá em General Severiano. Assim, impressionante o que a Rose e o Glaucio faziam do bolso para aquelas meninas terem uma mínima condição de serem atletas de um clube, sabe? Você fala esse negócio do backdrop, do ônibus, para algumas pessoas pode parecer uma grande... nossa, só um backdrop. Mas é você se sentir parte de algo, né? Sim. Elas perceberem que elas estão inseridas e que tem algo ali que é pra elas, não é? Exatamente. Vocês usam a sobra do backdrop dos meninos, vocês treinam no campo quando os meninos não puderem treinar, a bola que sobrou é de vocês, sabe? É sempre a sobra, é sempre o que dá, é sempre o que tá de lado. E quando elas ganham as coisas pra elas, mostra que você tá inserindo elas num projeto. Isso aqui é de vocês, ninguém usa esse ônibus, só vocês, sabe? E... Fala um pouco assim, você falou da gestão do futebol feminino. Essa saída da Rose e do Glaucio, por exemplo. A saída do Glaucio foi explicada de alguma forma? Foi desligado do clube. Só? Foi desligado do clube tanto quanto foi a Rose. Não foi o movimento deles. Eles não pediram demissão. Eles foram demitidos. Hoje resta dentro da gestão do Botafogo apenas o Diego Salles, que está desde o princípio também, lá em 2019, talvez 2020, que o Diegão chegou, que faz a parte de supervisão ali, enfim, tantas outras coisas. Mas foi um movimento interno, assim. A saída dos dois foi um movimento interno, tanto da Rose quanto do Glaucio, assim. E a força deles era muito grande dentro do Botafogo, né? Por feminino. Quando o Botafogo cai para a Série B, o clube não tinha mais obrigação de manter o futebol feminino. E elas correram um grande risco disso acontecer. De realmente, vamos encerrar as atividades, caso a gente volte, a gente volta com a modalidade, ou a gente não encerra a atividade. Aí faz parceria, sei lá, com o Clube X, lá de não sei aonde, veste a camisa do Botafogo e diz que é o time feminino do Botafogo. Um vôlei, né? Isso é muito comum no futebol feminino, é muito normal, né? O Ceará quis fazer isso recentemente, o Atlético Mineiro tá querendo fazer há muito tempo, tá querendo acabar com o time há muito tempo. Então isso quase aconteceu, e não aconteceu muito por conta da briga deles dois, né? A Rose briga muito pelo futebol feminino do Botafogo. E aí eles dois foram desligados. O Glaucio é técnico agora do 3B da Amazônia. E tinha ido pra Portuguesa primeiro, né? Tinha ido pra Portuguesa e agora tá no 3B da Amazônia, que já foi um dos principais times do futebol feminino brasileiro, mas hoje realmente não tá tão bem assim. E a Rose tá sem trabalho, sem nada, assim. Acho que, assim, seria muito legal se o Botafogo repensasse isso tudo, essa saída dela toda, assim. Porque quando teve a movimentação, né, da troca de técnico, o Glaucio sai e entra o Barcelos. O Glaucio, antes, ele era coordenador do futebol feminino. Era uma coisa que não existia, né? Ele tinha assumido essa função e o Gustavo Roma assumiu o profissional e o Léo Goulart o sub-20. E aí o Glaucio era coordenador. Sensacional. Fazia toda essa questão de gestão importante. E aí o Gustavo sai, porque resultados realmente muito ruins. O time não estava dando certo. A relação dele também com as jogadoras não estava boa. Então não tinha mais clima nenhum para ele seguir. E aí o Glaucio reassume o futebol profissional do Botafogo feminino. Quando o Barcelos chegou, eu até curti, assim, a movimentação de técnicos. Falando de trabalhos e tudo mais, o Barcelos tem mais currículo, né? Para ser, assim, mais específica.
Mas eu acho que seria muito interessante se o Botafogo tivesse mantido o Glaucio como coordenador. Sim. Ok, o Barcelos assume o profissional, o Léo Goulart é o sub-20 e o Glaucio fica coordenando. É importante ter um coordenador. Só que aí ele foi demitido. E aí, pouco depois, a Rose também saiu. E aí, por isso que eu falo, me preocupa um pouco de gestão. Porque não teve ninguém para o lugar da Rose. Não foi reposto essa vaga, não foi reposta essa vaga. Né? E tá aí, tá meio assim. E o Barcelos saiu, o Léo Goulart assumiu o profissional. E o sub-20? Acho que a saída do Barcelos tem a ver com essa saída da Rose e do Glaucio? Eu acho que ele ficou muito pouco tempo no clube, ficou muito pouco tempo, mas eu acho que tem uma questão mais de, talvez, de falta de valorização. Esperava uma valorização um pouco maior, de propostas, enfim. E o Internacional deu uma proposta muito melhor para ele. E aí, ele apresentou, olha, eu tenho essa proposta. Ah, não, a gente não vai cobrir. E aí ele foi pro Internacional, como todo profissional faz. Isso aí, acho que a gente tem que desprender um pouco o amor no futebol, porque futebol é profissão, claro. Né? E aí ele sai e vai pro Internacional. E, assim, o Léo Goulart assumiu, achei muito bom, sensacional. O Léo tá também desde o princípio do futebol feminino. Tem um trabalho muito bom. Só que o sub-20 tá sem técnico. Então, assim, elas voltam a jogar em maio. E aí? Não tem ninguém treinando elas. Tá treinando a comissão técnica que tem o sub-20, que é uma comissão que segue, né? Mas o treinador mesmo não tem. Então, assim, elas estão lá. E aí elas voltam a jogar o Brasileirão em maio. Era pra elas estarem se preparando. Claro, óbvio. Então, assim, são coisas complexas. Coisas que não deveriam acontecer. E que no feminino são muito comuns, assim. Eu esperava que a SAF fosse dar um boom maior, assim, no futebol feminino do Botafogo. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Cara, essa saída do Barcelos, inclusive, me deixou com uma pulga atrás da orelha, assim, muito desse planejamento do clube pro futebol feminino. Porque me bateu de uma forma que estavam abandonando o barco, sabe? Do tipo, deixa esse projeto. E agora você falando do futebol do sub-20, que, porra, os meninos voltam a jogar daqui a 2 semanas e não tem treinador e vai jogando com a barriga e é isso aí. A assessora saiu. A Ilana, né? A Iana saiu. Iana, desculpa. A Iana foi pro Vasco. E fazia um trabalho gigante dentro do Botafogo. A Iana fez coisas no Botafogo que eu, sinceramente, acho que ela foi pioneira no futebol brasileiro em relação à modalidade, assim. De convocar coletiva, de convocar zona mista. Sabe, a gente terminou o jogo, vamos ter zona mista. Isso nunca aconteceu no futebol feminino do Botafogo. Nunca aconteceu. E coletiva com treinador pré-temporada. A gente vai começar o Campeonato Brasileiro. O Barcelos deu entrevista, a goleira Michele deu entrevista. Inclusive foi você e Maíra, que está aqui no nosso projeto das Gloriosas, que Isso deve estar nos assistindo. Beijo, Maíra. Maíra e eu estávamos lá falando com a goleira Michele. Foi uma coisa assim, pioneira. Isso nunca tinha acontecido na história do futebol feminino no Botafogo. E me arrisco a dizer que eu nunca vi isso no futebol feminino brasileiro. Ter uma entrevista pré-início de campeonato. Tem coletivas, entrevistas, zonamistas. São Paulo é muito forte em relação a isso. Mas aqui, nunca tinha visto. E isso foi muito por parte da Iana, assim. Foi uma movimentação da Iana. De fazer essa proposta. Vamos fazer? Vamos fazer. E ela saiu. Então, assim, e aí? Vamos seguir? Quem é que vai seguir? Eu sei que alguns meninos que fazem a parte da base do Botafogo masculino assumiram o feminino. Mas não devem ser os fixos. Isso deve ser só temporário. Até porque eu acho que é importante ser uma assessora, né? Precisa entrar no vestiário, precisa ter toda essa relação e precisa ser uma mulher, não tem como. Então, assim, o trabalho que ela fez foi muito bom. Mas ela foi pro Vasco. Então, assim, tem alguma coisa estranha, né? Não podem os profissionais estarem saindo, assim, de um projeto para outros projetos que talvez nem estejam na imagem, vamos dizer assim, mais fortes. Sim. O Vasco tá na 3. O Vasco tá disputando a 3ª divisão. Muito estranho. O Internacional tá na zona de rebaixamento. Então, assim, são projetos que, na teoria, estariam abaixo do Botafogo. Mas estão conquistando os profissionais que estão no Botafogo. Então, por isso que me preocupa a gestão. É por isso que me deixa um pouco cautelosa em falar sobre o futuro do projeto do futebol feminino do Botafogo hoje. Falar sobre o futuro me deixa um pouco cautelosa. Sim, tô nessa com você. Eu acho que o futebol feminino do Botafogo tá abandonado, honestamente. Assim.